Fala, moçada. Então, agora a gente vai falar de gráfico de função afim. E antes de começar a desenhar, né, é só a gente entender uma coisa. O gráfico de uma função afim é sempre determinado por uma reta. Então, primeira coisa importante é isso. E se a gente for pensar no eixo, no plano, no eixo XY, eu vou fazer pequenininho aqui antes de fazer grande, você vai ter que o gráfico de uma função pode ser de uma função afim, ele pode ser basicamente de três maneiras, né? Porque uma reta pode ser crescente, ou seja, conforme o valor do x aumenta, o gráfico, o valor do f de x aumenta. Ela pode ser constante, apesar de eu não ter coordenação motora. Quer dizer, o valor de x está aumentando, mas isso aqui está no mesmo ponto. Ou ela pode ser decrescente. Conforme o valor do x aumenta, o gráfico vai diminuindo o valor da função. E a ideia básica é que você, olhando para uma função, saiba duas coisas. Primeiro, quando que é crescente, constante ou decrescente. E depois, como construir o gráfico, certo? Então isso é bem fácil, eu vou montar aqui para vocês. A gente sabe que o f de x é ax mais b. Esse é o esqueleto da função afim. E para fazer isso, é bem fácil. Como esse cara aqui é um valor fixo, quer ver, vou até escrever ele aqui bonitinho. Eu tenho aqui meu eixo, aqui é o x, aqui é o y, né? Então, vamos pegar um exemplo. F de x igual a 2x mais 1. Pronto. Só para a gente fazer uns valores aqui. Para eu saber qual ponto marcar aqui, eu vou analisar de algumas formas. Por exemplo, se o x é zero, e sou eu que estou dizendo isso para vocês, estou dando um exemplo, o f de x fica igual a 2 vezes 0 mais 1. Isso dá 1. Ou seja, quando o x é zero, esse cara ele bate no 1zinho aqui. Isso não é uma coincidência, tá vendo? O b é sempre o valor que corta o eixo y. Então isso já facilita um pouco a sua vida. E aqui, e o a, através do a você consegue saber se ela é crescente, constante ou decrescente. No nosso caso aqui, vou falar que o x agora vale 1, só para a gente poder montar. F de x então é igual a 2 vezes 1 mais 1. Isso aqui dá 3, ou seja, quando o x é 1, essa função está dando 3. Então, eu teria esse outro ponto marcadinho aqui. Qual é a parte muito importante? Para você desenhar uma reta, bastam 2 pontos. Se você tiver 2 pontos de uma reta, você liga eles e traça a sua reta. Então, no nosso caso, como eu marquei 2 pontos, está aí a minha reta. Dá para entender que isso aqui é crescente, porque conforme o valor do x aumentou, do 0 para o 1 aumentou o x, o que era 1 virou 3, eu aumentei a minha função. E aí a gente consegue tirar algumas conclusões rápidas. Para a função ser crescente, o a tem que ser maior que 0. Automaticamente, para ela ser decrescente, o a tem que ser menor que 0. E se o a for igual a 0, ela é uma função constante. Então, às vezes, você consegue saber se ela é crescente, constante ou decrescente sem fazer o gráfico, apenas olhando. Então, aqui, só porque o a era maior que 0, eu já sabia que ela era crescente.
Ainda assim, fazer o gráfico da função afim, como eu fiz aqui, ó, é fácil. Você pode escolher dois valores para o x, dentro do domínio dele, nesse caso aqui eu pensei no domínio dos reais mesmo, e você faz a tabelinha, certo? Então, nesse caso aqui, ó, o que eu fiz rapidinho foi um x e um y. Quando o x era 0, a função dava 1. Quando o x era 1, a função dava 3. Liguei os pontos, eu já achei a minha reta. Beleza? Assim é o jeito fácil de fazer o gráfico da função. O que talvez um pouquinho mais de trabalho é, tendo o gráfico, como é que a gente acha a função. Mas isso eu vou falar depois, certo? Valeu!